Olá pessoal, bom dia. Hoje a gente vai começar a falar um pouco sobre séries de Fourier, o que que elas representam, o que que elas significam, quais são suas aplicações dentro da física e, claro, como calcular os coeficientes de Fourier de uma certa expansão que eu esteja interessado. Então a gente pode dizer que expressar uma função em termos de séries de Fourier não é muito diferente do que aquilo que a gente vem fazendo, por exemplo, como expressar uma função em termos de séries de potências. Tá? Quando a gente expressa uma função em termos de séries de potências, ou, por exemplo, escreve a série de Taylor por uma função em torno de um certo ponto, o que a gente está fazendo, no fundo, é escolher uma base de funções, que no caso são as funções polinomiais, né, são as potências de x, né, minha função é função de x, então eu expresso a minha função de interesse como combinação linear desses polinômios, né, então eu, na verdade, escolhi uma base de funções, e no caso das séries de Fourier, eu tenho o mesmo processo, só que em vez de escolher polinômios como minha base, eu vou escolher uma base de funções periódicas, tá? E as funções periódicas por excelência, que a gente já conhece, que a gente já estudou, a gente já sabe, são as funções seno e as funções cosseno, e a função cosseno, as funções seno e cosseno, tá? Elas são funções periódicas, ou seja, depois, se eu tenho seno de x e eu somo um período a esse x, eu vou voltar ao mesmo valor. A minha função seno de x volta ao valor original. O mesmo ocorre com o cosseno. E é interessante essas funções porque elas têm uma paridade definida, né? Por exemplo, o seno é uma função com paridade definida, ela é uma função ímpar definida para qualquer valor de x. O cosseno é uma função par para qualquer valor de x. Então, dado esse tipo de característica delas serem periódicas e terem paridade definida, eu posso usar elas como uma base para a minha expansão, para a expansão da minha função, a função que eu estou interessado. Tá? Então, a representação de uma função em termos de séries de Fourier significa expandir essa função como uma combinação linear de senos e cossenos a princípio. Tá? Mas eu posso representar de outra forma. Né? Vocês lembram que o seno e o cosseno eles se relacionam com a função exponencial complexa, né? Pela fórmula de Euler. Então, também eu posso expandir a minha função, posso representar ela como uma combinação linear de exponenciais complexas, tá? Que a gente vai ver mais para frente. Mas a ideia aqui inicial é a seguinte: eu tenho uma função num certo período, numa região definida, tá? Do eixo x, por exemplo, eu tenho um domínio definido para essa função, e eu vou expandi-la em termos de funções periódicas. Ah, mas por que funções periódicas? Porque muitas vezes é interessante você ter uma base de funções periódicas, porque seu próprio fenômeno ou seu próprio sistema, ele já apresenta esse tipo de característica, ele já se apresenta como um sistema periódico, um sistema, por exemplo, como ondas sonoras, fenômenos ondulatórios em geral, propagação de ondas eletromagnéticas, qualquer fenômeno ondulatório periódico, em geral, pode ser representado como uma combinação linear de senos e cossenos ou exponenciais complexas, ou seja, ele pode ser descrito como uma série de Fourier. Tá? Então vamos começar com alguns exemplos simples, né? Vamos falar primeiro sobre as condições para que eu consiga expressar uma função em termos de senos e cossenos, né? Como uma série de Fourier. Tá? Então algumas condições, né? Que a gente chama de condições de Dirichlet. Tá? Então as condições de Dirichlet. Tá? Então são as seguintes. A função f de x que eu estou querendo expandir em séries de Fourier, ela deve ser uma função periódica, tá? Ela deve ser uma função que representa um fenômeno periódico, ou quase periódico, ou eu posso torná-lo periódico, né? Isso é uma outra técnica que a gente vai ver. Eu posso ter uma função que a princípio não é periódica, mas eu posso fazer cópias dela e tornar ela periódica e assim poder aplicar a técnica de séries de Fourier. Tá? Então, primeiro, vamos colocar aqui a função deve ser periódica. É um fenômeno que se repete, o valor dela se repete
dado um certo período. Tá? Ela deve ser contínua, univocamente determinada. Tá? Vamos colocar aqui a função deve ser unívoca e contínua. Entretanto, ela pode conter um número finito de pontos descontínuos. Tá? A série de Fourier me permite considerar funções que têm um número finito de descontinuidades. Tá? Exceto, então vou colocar assim, exceto em um número finito de descontinuidades. Ela não pode ter um número infinito de pontos descontínuos, que daí não funciona, né? Eu não vou ter um intervalo definido, tá? Um outro ponto que a gente tem que comentar tem que ter um número máximo, um número finito de máximos e mínimos, tá? Então, a função deve ter um número finito de máximos e mínimos. A gente consegue aplicar, consegue representar uma função em termos de série de Fourier para casos bem complicados, tá? Onde eu tenho funções que oscilam muito rapidamente, mas ela não pode oscilar tão rapidamente em que eu não de tal forma que eu não consiga expressar, eu não consiga extrair um número finito de máximos e mínimos. Se o meu computador, ou enfim, se eu estiver fazendo na mão, mas em geral a gente usa o computador para fazer isso, né? A gente usa alguma linguagem de programação para fazer algum script, algum programa para calcular os coeficientes de Fourier. Mas se essa função que eu estiver considerando, que pode ser, eu posso ter uma função que não tem uma forma fechada, né? Eu posso ter um arquivo de dados onde eu tenho milhões, milhares de dados e ela representa um certo fenômeno, uma série temporal, por exemplo, de temperatura no Pantanal num período de 10 anos. É uma série temporal bastante grande e eu tenho muitos dados lá, eu tenho muitos pontos. Quando eu for plotar esses dados, eu vou ver que essa função, estou imaginando aqui, que essa função ela tem um número tão grande de máximos e mínimos que eu não consigo extrair, né? Eu não consigo fazer o computador extrair o número de máximos e mínimos. Nesse caso, pessoal, não tem como eu aplicar o método. Então, eu tenho que garantir que pelo menos eu tenha um número finito de máximos e mínimos naquele período que eu estou considerando, tá? Que a função tem essa característica, tá? Outra característica que eu preciso é uma parte bem operacional, é que é a integral, né? Que é a integral do módulo de f de x, dessa minha função, tá? do valor absoluto dessa função, em um período, né? Deve convergir, ela deve existir. Tá? Tem que convergir para um valor, enfim, deve convergir, né? Deve dar um valor finito como resultado. Tá? Então, essas quatro condições aqui, pessoal, é o que a gente chama de condições de Dirichlet. Tá? E elas devem ser satisfeitas pela função que você está querendo tratar como uma série de Fourier, representar como uma série de Fourier. Tá? Então, como eu falei, as séries de Fourier são representações em termos de senos e cossenos porque abrange as características que a gente quer. Né? São funções periódicas e são funções com paridade bastante definida. Né? Então, em geral, né, eu posso representar sempre uma função f de x qualquer, como sendo uma parte par, né, mais uma parte ímpar. Tá? Qualquer função eu posso escrever como combinação linear dessas duas partes. Né? Uma parte par, que seria, por exemplo, um cosseno da vida, né? Um cosseno de x, e aqui seria uma parte que seria proporcional a um seno de x. Né? Essas funções são periódicas, como eu falei, né? A gente pode até mostrar isso, né? Não é difícil mostrar a periodicidade dessas funções, você pode olhar para o gráfico, ou você pode mostrar algebricamente, né? Por exemplo, se eu tenho a função seno de x, né? Então, eu vou fazer assim, ó. Eu tenho um seno, tá? N, tá? N é um número inteiro. Vou colocar aqui só por questão de generalidade. Vezes x mais 2π. Então, o que eu estou considerando aqui, pessoal, nem leva em conta esse N por enquanto. Eu estou considerando o valor da minha função mais um período. Tá? Então, o x
saiu de x e foi para x mais 2π, ou seja, ele completou uma volta no círculo unitário, se você quiser, tá? E aí você tem um período completo, né? Então eu tenho o valor dela inicialmente x e eu somei mais 2π, ou seja, deu uma volta completa, tá? No círculo trigonométrico, tá? E eu quero mostrar que o valor depois de uma volta completa é o mesmo, tá? Como é que eu faço isso? Eu posso escrever o seno de x como exponenciais complexas, tá? Você pode também usar a relação trigonométrica da soma, tá? Seno de a mais b, enfim, você pode fazer coisas desse tipo, ou você pode usar as exponenciais complexas, tá? Então, deixa eu só relembrar aqui, exponencial, vamos fazer assim, exponencial de i vezes θ é igual a cosseno de θ mais seno, opa, botando um i aqui, e seno de θ. Tá? Aí, além dessa expressão, eu tenho que cosseno de θ. Perdão aqui, gente. Nossa, escrevi errado aqui. Desculpa. O i não entra no cosseno, né? Isso aqui é cosseno de θ mais i seno de θ, perdão. Tá, e o cosseno vai ser a combinação dessas exponenciais, né? Vai ser exponencial de θ mais exponencial de menos iθ sobre 2. E o seno de θ vai ser exponencial de iθ menos exponencial de menos iθ sobre 2i. Tá? Então, essas três expressões a gente vai usar bastante, tá? Para calcular essas integrais, enfim, as integrais que aparecerem, e também para mostrar aqui a periodicidade do seno. Como eu falei, você pode mostrar de outras maneiras, mas eu vou usar aqui essas expressões que estão aqui em cima. Então, vou representar o seno usando essa expressão, e aí eu tenho o seguinte. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre 2i, que está ali na frente, multiplicando, tá? Então, tem exponencial de i vezes o θ. Mas o θ é tudo que está aqui dentro, né? O θ é todo esse negócio que está aqui dentro. Isso aqui é igual a i vezes nx mais 2π vezes n, lembrando que n é inteiro, menos exponencial de menos i nx mais 2π vezes x. Tá? Já coloquei o 2i lá fora. Muito bem. Então, isso aqui é igual a 1 sobre 2i exponencial de inx vezes exponencial de i vezes 2π vezes n menos exponencial de menos inx vezes exponencial de menos i, ou, vamos colocar assim, é exponencial de i menos 2π vezes n. Tá? Só usei a propriedade da exponencial. Agora vejam, esses elementos aqui eu posso calcular explicitamente. Tá? Está dizendo que é exponencial de 2π vezes um valor inteiro. Então, é basicamente várias voltas, né, que eu dou no círculo trigonométrico. Tá? E como é que fica essas expressões? Tá? Eu tenho que exponencial de i 2π vezes n, né, que é essa aqui. Tá? Isso aqui é igual. Agora eu vou usar a expressão, a fórmula de Euler, né? Eu vou usar essa expressão que está aqui em cima. Tá? Então, isso aqui é igual a cosseno de 2π vezes n mais i seno de 2π vezes n. Tá? Mas vejam, o seno de 2π vezes o número inteiro é sempre zero, né? Seno de 2π é zero, seno de 3π é zero, seno de 4π é zero, enfim, você tem se você tiver um número inteiro multiplicando 2π, você sempre, 4π, 6π, enfim, você vai ter zero, tá? Então, isso aqui é zero. Tá? Diferente do cosseno, né? O cosseno de 2π é 1. Aí, para n, enfim, para n igual a zero, eu tenho cosseno de zero, que é igual a 1. Para n igual a 1, eu tenho cosseno de 2π, que é 1. Para n igual a 2, eu tenho cosseno de 4π, que é 1 também, tá? Então, isso aqui é sempre 1, tá? Para n inteiro, tá? Eu estou pegando os n's positivos. Tá? Você teria o n negativo, você também teria um menos 1 ou mais 1, tá? Não importa isso. Nós vamos pegar o n positivo, tá? Inteiro positivo, para essa relação, né? Que eu quero mostrar que à medida que você dá uma volta completa, seja no sentido anti-horário ou no sentido horário, você vai ter a periodicidade do seno, tá? Então, no fim das contas, essa exponencial de
exponencial de i vezes 2π vezes n é igual a 1. Tá? A mesma coisa vai acontecer com essa outra exponencial aqui. Ó, tá? Vamos ver. Estou fazendo com bastante detalhe, pessoal, mas isso é uma conta que você faz rapidamente depois que você aprende. Tá? Então, isso aqui é exponencial de i menos 2πn. Ah, esse aqui vai ser cosseno de menos 2π vezes n mais i seno de menos 2π vezes n. Tá? De novo, aqui o seno vai ser zero. E o cosseno é uma função par, né? Então, cosseno de menos x é igual a cosseno de x. Isso aqui vai continuar sendo 1. Tá? Então, esse aqui é 1. Então, esses dois elementos aqui, essa exponencial e essa aqui, elas valem 1. Tá? Então, vamos reescrever aqui embaixo. Então, seno, isso implica que o seno de nx mais 2π vai ser igual a 1 sobre 2i exponencial de inx menos exponencial de menos inx. Tá? Isso aqui é justamente a expressão para o seno de nx. Tá? Então, está aqui o que a gente queria. A gente tem que o seno de nx mais 2π vezes n é igual ao seno do nx. Tá? Significa que é uma função periódica, pessoal. Dá uma olhada aqui. Eu tenho meu nx, eu somo mais um múltiplo de 2π e eu volto ao valor inicial. Tá? Isso aqui significa que a função seno é periódica. Tá? Você pode fazer a mesma brincadeira, né, com o cosseno. Né? Eu não vou fazer aqui em detalhes, mas você faz. Né? Você usa as exponenciais ou relações trigonométricas, enfim, o que você quiser. Mas eu tenho cosseno de nx mais 2π. Isso aqui é igual a cosseno de nx, tá? Também é uma função periódica. Tá? Função periódica par nesse caso e periódica ímpar no caso do seno. Tá? Tá aqui a minha base de funções que eu vou expandir, que eu vou usar para expandir uma função qualquer. Tá? Então, pessoal, dessa maneira, já que eu tenho essa relação aqui, ó, vamos voltar aqui em cima, eu sei que qualquer função pode ser escrita como combinação de uma parte par e uma parte ímpar. Eu vou usar esse fato e escrever uma função f de x. Tá? Assim, a gente escreve uma f de x em termos de uma série de senos e cossenos. A primeira parte da expansão vai ser a parte em termos dos cossenos, vai ser a parte par da minha função que eu quero representar. Tá? Então, ela vai ter um termo zero, um termo a zero, né? Um termo, enfim, muito parecido com aquilo que a gente tem lá quando a gente faz séries de potências. Então, a gente tem aqui 1/2 de a zero, tá? Que é o meu primeiro termo, o termo para n igual a zero, na minha somatória, isso aqui vai virar uma somatória. Esse 1/2, pessoal, é para simplificar depois quando a gente for calcular a média da função, tá? Não se preocupem com ele. A mensagem é que esse termo é o termo de ordem zero, é o termo que seria, no caso de uma série de potências, seria o coeficiente do termo x elevado a zero. Tá? Mais o A1, tá? Então agora, como eu falei, a primeira parte vai ser em termos das funções pares. Então aqui vem vezes cosseno de x, tá? Mais A2 cosseno de 2x, tá? Eu tenho cosseno de x, eu tenho cosseno de 2x, cosseno de 3x, cosseno de 4x. É a maneira que eu tenho para expressar a parte par da minha função como combinação linear de cossenos. Tá? Esse aqui mais A3 cosseno de 3x mais A4 cosseno de 4x. Tá? Uma soma infinita de cossenos. Tá? Então, mais, aí eu posso escrever o enésimo termo, isso aqui vai ficar um AN cosseno, vou colocar os 3 pontinhos aqui, mais 3 pontinhos, mais AN cosseno de NX, mais 3 pontinhos, tá? Então, essas primeiras linhas aqui, pessoal, são os termos pares da minha série. Tá?
Tá? É uma soma infinita de cossenos para representar a parte par de uma função que eu estou interessado. Agora vamos escrever a parte ímpar. A parte ímpar está relacionada com o seno. Lembrando que seno de 0 é 0, né, pessoal? Então eu não tenho um termo B0, tá? Eu não tenho um termo zero na série dos senos, né? Então eu começo com 1. Eu começo com B1, seno de x, mais B2, seno de x, B2 seno de 2x, mais B3 seno de 3x, e assim por diante até o meu Bn seno de nx mais 3 pontinhos. Tá? É claro que dá para escrever isso aqui de uma maneira mais compacta, né? Acho que até fica bem mais claro. Esse f de x a gente pode representar com uma soma. Bom, primeiro, vamos escrever esse termo zero, né? 1 meio de A0, tá? Que ele basicamente é a média da função no intervalo, tá? A gente vai ver isso. É o termo zero. Agora, os termos que são proporcionais a cosseno, tá? Então é n igual a 1 até o infinito de an cosseno de nx mais soma. Você pode colocar n igual a 0 aqui, mas o n igual a 0 já é 0, então por mim você pode colocar já n igual a 1 até o infinito de bn seno de nx, tá? Então essa aqui, pessoal, é a expansão em série de Fourier, em termos de senos e cossenos, dessa função f de x, tá? Então, deixa eu só circular, vou colocar nesse, destacar ela, tá? Este termo aqui, vou fazer melhor aqui. Este termo aqui é a série par, tá? É a parte par da minha função, e essa aqui é a parte ímpar, a série ímpar. Então, pessoal, se eu tenho uma função f de x que eu já verifiquei a paridade dela, por exemplo, eu sei que a função f de x é par. Então, você já pode zerar esses termos de seno. Você não precisa nem considerar ele para encontrar os coeficientes. Você só precisa encontrar os coeficientes da parte par, porque por algum motivo você já entendeu que a função é totalmente par. Da mesma forma, se a função for totalmente ímpar, você já pode descartar essa primeira parte aqui em termos de cosseno. Tá? Mas qual é o trabalho quando eu estou. O que eu tenho que calcular no final das contas numa série de Fourier? Eu tenho que calcular os coeficientes, né? Da mesma forma que quando eu tenho uma série de potências, eu tenho que calcular os coeficientes para expressar a minha solução ou a minha função. Tá? Então aqui eu tenho que calcular quem é o A0, quem são os ANs e quem são os BNs. E para calcular isso, pessoal, a gente vai ter que calcular integrais. Tá? Então, antes da gente passar para o trabalho de calcular essas integrais, tá? Para calcular o cálculo dos coeficientes de Fourier, né, do A0, os ANs e os BNs, eu preciso de alguns resultados, tá? Eu preciso de alguns resultados que envolvem integrais de senos e cossenos. Então agora a gente vai fazer vamos fazer um parênteses aqui, eu vou mostrar algumas delas, tá? Alguns resultados que envolvem integrais de produtos da função seno e cosseno. E aí depois a gente usa esses resultados para encontrar os coeficientes de Fourier, tá? Então a gente começa com o primeiro resultado, tá? Que é o valor médio de uma função. Então vamos colocar aqui. Primeiro, então, é o cálculo do valor médio de uma função. Daqui a pouco a gente vai relacionar esse valor médio com o A0, tá? Valor médio de uma função. Só vamos fazer assim. Ok. Então, vamos considerar uma função de uma variável. Tá? Considerar uma função f de x, tá? Que está definida num certo intervalo, tá? Que vai desde, sei lá, desde A até B. Tá? E a função é bem comportada, tá? Vou escrever uma função aqui. Tá? Função, tentando fazer a mesma função das notas de aula. Uma função desse tipo, tá? Não tem descontinuidades. Ela poderia ter no
número finito de descontinuidades, mas ela não tem. Tá bem comportada nesse, nesse intervalo. Então, o valor médio dessa função, pessoal, a gente define da seguinte maneira. Então, valor médio de f de x, tá? A gente representa da seguinte maneira. Um f de x e uma barra em cima, tá? É uma notação que aparece comumente nos livros, não é a única, tá? Mas essa barra em cima está dizendo que é o valor médio dessa função num certo intervalo. Então, ela vai ser a integral dessa função desde a até b, tá? F de x dx, dividido pelo intervalo b menos a. Então, aqui na parte de cima, né, pessoal, é como se eu tenho a soma dessa função, né, para cada pedacinho que envolve esse domínio dessa função, né, esse intervalo, pelo menos, né, desde a até b. Eu subdivido esse intervalo desde a até b em infinésimos, somo, né, faço a função vezes o infinitésimo dx, somo, então eu tenho a área sobre a curva, e divido pelo intervalo. E aí eu tenho o valor médio dessa função nesse intervalo, tá? Então essa é a definição do valor médio de uma função. Pode ser usado para qualquer função de uma variável, pelo menos aqui. Né? Não estou expressando o valor médio de uma função para quando eu tenho mais de uma variável, mas dá para fazer também. Mas enfim, essas funções aqui, elas têm uma variável. Muito bem. Então, vamos calcular agora, vamos usar essa expressão do valor médio de uma função para calcular a seguinte integral. Tá? Eu estou interessado, tá? Porque depois a gente vai usar, eu estou interessado em calcular a integral, tá? Desde menos π até π, da seguinte função. Seno de mx, onde m é um número inteiro, vezes cosseno de nx, onde n é um outro número inteiro, não necessariamente igual a m, tá? Na verdade, aqui no primeiro momento eu vou considerar que m seja diferente de n, tá? Mas no final das contas isso não vai importar, tá? Para esse cálculo, mas a princípio, para essa integral aqui, nesse intervalo simétrico de menos π até π, não precisa ser de menos π até π, pode ser outro intervalo simétrico, tá? Seno vezes cosseno, eu quero calcular qual é o seu valor médio, tá? Assim, já dá para prever o resultado, né, pessoal? Eu tenho um intervalo simétrico e eu tenho o produto de uma função ímpar por uma função par, ou seja, o integrando é ímpar. Então, eu tenho integrando ímpar no intervalo simétrico, isso aqui certamente vai dar zero, tá? Mas vamos mostrar isso como uma ilustração enfim, vamos calcular isso e ver o que acontece, tá? Primeiro, então, vamos calcular essa soma, essa integral para depois calcular o valor médio, né? Porque, vejam, para calcular o valor médio, eu preciso calcular a integral, e aí eu divido pelo intervalo e eu tenho o valor médio dessa função, tá? A gente já mais ou menos já está antevendo que esse resultado vai ser zero. Mas como fazer essa integral, tá? Você pode usar relações trigonométricas, tá? Eu não gosto de usar as relações trigonométricas, eu acho sempre mais fácil expressar as funções em termos de exponenciais, tá? Eu não tenho que ficar lembrando de tantas relações trigonométricas. Dá um pouquinho mais de trabalho, você tem que escrever mais equações, tem que escrever umas funções a mais, mas é uma maneira de fazer esse problema, tá? Você faz do jeito que você achar mais fácil para você e que seja de fácil entendimento, tá? Mas eu vou usar aquelas nossas velhas e boas exponenciais complexas, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é expressar o integrando em termos de exponenciais complexas. Então, isso aqui vai ser igual a integral de menos π até π, tá? Então, vou expressar o seno agora em termos de exponenciais complexas. Então, vai ficar exponencial de i mx menos exponencial de menos i mx sobre 2i. Tá? Esse aqui é o meu seno. Agora eu vou expressar o cosseno, que é exponencial de inx mais exponencial de menos inx sobre 2. Tá? Tudo isso sobre 2 e integrando em dx. Tá?
Bom, agora a gente faz as multiplicações, tá? Dá um certo trabalhinho. Isso aqui vai ficar igual a 4i, tá? Tira esse 4i, né? Tem 2i aqui, 2 aqui, fica 4i aqui fora da integral. E aqui eu tenho integral de menos π até π. E aí vamos lá fazer as nossas multiplicações. Então tem exponencial de i, m mais n vezes x, mais exponencial de i, tá? Posso colocar assim, m menos n vezes x, tá? Depois, menos exponencial de i, m menos n vezes x, tá? E por fim, menos exponencial de menos i, m mais n vezes x dx, tá? Tem 4 termos, são os 4 termos que surgem por essa multiplicação entre essas duas funções que estão aí representadas com duas exponenciais cada uma, tá? Então, só escrevi a minha integral, né? Integrando, né? Eu só escrevi o integrando. Agora eu posso passar para a integração propriamente dita, né? Já que eu tenho exponenciais, é bem fácil você integrar exponenciais, tá? Então, fica 1 sobre 4i, tá? Ele está multiplicando tudo. Então, vamos fazer essa primeira integral aqui, essa primeira exponencial. Isso vai ficar 1 sobre i, m mais n, exponencial de i, m mais n, tá? X calculado nos limites de integração, que são π menos π e π. Tá? Mais, agora a segunda integral, essa aqui, tá? Tem a mesma estrutura. 1 sobre i, m menos n, exponencial de i, m menos n vezes x, calculado em menos π e π. Tá? Essa foi a segunda integral. A terceira está aqui. Vou escrever aqui embaixo. Tá? Deixa eu ver. Acho que dá para escrever aqui. Menos. Tá? Deixa eu abrir aqui. 1 sobre i n menos m. Tá? Então fica menos 1 sobre n menos m. Exponencial de i n menos m vezes x, calculado em menos π e π. Tá? E por fim, a última integral que está aqui em cima. Tá? Deixa eu baixar um pouquinho. Esta última integral vai ser menos 1 sobre i. Tem o menos e o menos, né? O menos, tem esse menos aqui e esse menos aqui, então vai dar mais aqui embaixo, tá? É positivo, tá? É isso, né? Deixa eu ver. Não, aqui não é menos, deixa eu ver. Menos, mais. Deixa eu ver se eu não errei nenhum sinal aqui em cima, pessoal. Aqui, deixa eu ver. Esse vezes esse deu esse. Peraí. Esse vezes esse deu esse. Tá? Esse vezes esse deu esse. Esse vezes esse deu esse. E esse vezes esse deu esse. Tá certo. É menos. Tá certo. Então aqui vai ficar mais. Então é mais e. Opa. N menos M. Tá? Façam isso com cuidado. Na verdade perdão. Aqui é M mais N. M mais N. Exponencial de menos I. M mais N vezes X. Calculado em menos π e π. Tá? Bom, dá para colocar coisas em evidência aqui, né? Bom, tá aqui as 4 integrais, né? Feitas, quer dizer, indicadas para calcular os seus limites de integração. Vocês veem que tem termos aqui que dá para colocar em evidência, ou você pode já sair calculando, né? Então, vamos sair calculando. Olha só. Essa exponencial aqui, pessoal, olha só. E aqui eu tenho um número inteiro e eu estou calculando ela em π. Tá? A gente sabe que números inteiros vezes π, né? Essa exponencial aqui ela é dada em termos de cosseno mais seno. Tá? Então, na parte do cosseno, eu vou ter m mais n vezes π. Tá? Então, eu vou ter um número inteiro vezes π. Isso vai ser, se esse m mais n for positivo, por exemplo, 2π, então vai dar cosseno de 2π, que vai dar 1. Tá? Se isso aqui for negativo, se eu estiver considerando isso aqui, enfim,
m negativo, n negativo, isso aqui vai ser menos 2π, tá? Então vai ser menos 1. Quer dizer, vai ser mais 1 também porque a função cosseno é par, tá? Então isso aqui, no fim das contas, vai ser sempre 1, já que a parte do seno vai ser zero, né? Seno de um número inteiro vezes π é sempre zero. Então essa função calculada em π é 1. Depois eu tenho essa função calculada em menos π, que também vai ser 1, já que o cosseno é par. Então, isso aqui, essa função em π, menos essa mesma função calculada em menos π, vai dar 1 menos 1, que vai dar zero. Tá? Então, esse primeiro termo aqui deu zero. Depois, eu tenho a mesma coisa aqui. Eu tenho essa função aqui calculada em π, que vai dar 1. Tá? Depois eu tenho essa mesma função calculada em menos π, que vai dar 1 também, 1 menos 1 vai dar 0, e o mesmo vai acontecer para todas as outras. Tá? Você pode fazer isso com bastante detalhe, escrevendo cada uma das exponenciais e verificando que vai dar 0, desde que m mais n seja um número inteiro, tá, pessoal? Então, por fim, a gente conclui, tá? Fazendo a continha, a gente conclui que a integral de menos π até π de seno de mx cosseno de nx dx é igual a zero. Tá? Portanto, o valor médio da função, né? Portanto, isso implica que o valor médio da função, que é essa função que está aqui dentro do integrando, né? Que é seno de nx cosseno de nx, tá? A média dessa função, né? Que é isso aqui, vai ser o seguinte, vai ser igual a 1 sobre b menos a, né, que é o período que eu estou considerando para calcular a média. Então, b menos a, então é o π, né, menos o menos π. Tá? B menos a, integral de menos π até π, seno de mx cosseno de nx dx. Tá? Isso aqui, pessoal, que eu escrevi é a expressão para a média de uma função, tá? É a integral sobre o período, tá? O período de integração, que é 2π, tá? Então, isso aqui é igual a zero, né? A gente pode escrever assim, que 1 sobre 2π integral de menos π até π, seno de mx cosseno de nx dx é igual a zero. Está dizendo que o valor médio dessa função, seno de mx vezes cosseno de nx, é sempre zero num intervalo simétrico. Tá? Esse é um resultado que a gente já estava prevendo. Tá? Um outro resultado que eu gostaria de olhar, pessoal, é a integral, tá? Uma outra integral. Tá? É um pouco tedioso essa parte, eu confesso, mas a gente precisa desses resultados. Então, esse primeiro resultado a gente vai guardar, né? Integral de menos π até π de seno de mx cosseno de nx. Tá aqui. Esse resultado aqui a gente vai usar depois. Agora eu preciso de uma outra integral, que é o valor médio de seno de mx vezes o seno de nx. Tá? Então, para calcular o valor médio, né, eu preciso calcular a integral num certo período, tem que escolher esse período, eu vou escolher o período de 2π. Tá? Então, para calcular esse valor médio, eu preciso calcular a integral de menos π até π de seno de mx vezes seno de nx dx, onde m e n são números inteiros. Tá? Então, se eu fizer escrever o seno em termos exponenciais, né, os dois senos, né, lembrando que cada um vai carregar um argumento diferente, né, um é seno de mx e outro é nx, né, então são diferentes, tá? Aí no final das contas, tá, eu vou pular algumas passagens, tá? No final das contas você vai encontrar o seguinte, você vai encontrar menos 1 sobre 1 quarto, né, menos 1 quarto, tá? Você pode olhar os detalhes nas notas de aula, tá, pessoal? Tá bem bonitinho lá.
Isso aqui vai ser igual a menos 1/4. Aí aqui eu tenho um termo que é 1 sobre i m mais n. Tá? Aqui dentro eu vou ter exponencial de i m mais n vezes π. Tá? Eu já estou calculando os limites de integração. Menos exponencial de menos i m mais n vezes π. Tá? Esse é um primeiro termo. Menos 1 sobre i m menos n. Tá? Vou colocar aqui. Exponencial de i m mais n vezes π. Menos exponencial de menos i m mais n vezes π. Tá? Mais 1 sobre i m menos n. Tá? Exponencial de i m menos n vezes π. Menos exponencial de i m menos n vezes π. Tá? Quase não coube na linha. E por fim, são 4 termos, né? Eu tenho menos 1, quer dizer, 4 colchetes, né? Com 8 termos. Então, i, 1 sobre m mais n, tá? Exponencial de menos i m mais n vezes π, menos exponencial de i m mais n vezes π. Tá? E aí eu fecho aqui. Agora, vamos olhar para essas expressões, tá? A gente está vendo aqui que está sempre com uma exponencial de π, né? Tem o π vezes um número inteiro. Tá? De novo aqui, m mais n é um número inteiro. Então eu já posso esperar que essas exponenciais, você pode mostrar isso aqui vai dar 1, isso aqui vai dar 1, então eu vou ter 0 aqui, sempre para m diferente de n, né? Então você pode mostrar com detalhe que cada uma dessas exponenciais vai dar 1, e o resultado vai ser 0 quando eu tiver m diferente de n, tá? Então, no caso em que m for diferente de n, essa integral vai dar 0, tá? Então, vou colocar assim. Vamos recortar aqui. Tá. Deixa eu só recortar a integral. Tá. Essa integral aqui vai ser 0 para m diferente de n. Tá? Agora vamos olhar um caso especial. Quando m é igual a n e é igual a 0. Tá? Quando eu tenho m igual a n e os dois são iguais a 0. Tá? O que acontece, pessoal? A gente pode olhar para a integral e perceber o seguinte. Eu tenho integral de menos π até π de seno de 0, né? Já que agora o m vai ser 0. 0. Seno de 0 também, dx. Tá? Seno de 0 é 0, integral de 0 vai ser 0 também. Então aqui eu tenho outro resultado. Para m igual a n igual a 0, também vai ser 0. Tá? Agora, se eu tiver, por exemplo, m igual a n, mas agora diferente de 0. Né? O caso igual a 0 eu já calculei. Né? M igual a n igual a 0, já calculei, deu 0. Agora o caso m igual a n diferente de 0. Tá? O que vai acontecer? Como é que fica essa integral? Só olhar para a integral inicial, eu tenho integral de menos π até π de seno, vamos colocar m igual a n, né? Então aqui vai ficar n de x, seno de n de x, tá? dx. Onde eu substituí m por n. Tá? Então isso aqui basicamente é integral de menos π seno ao quadrado de nx dx. Tá? Então, de novo, aí faz o jeito que você quiser essa integral. Tá? Você pode olhar nas notas de aula, eu fiz ela usando as exponenciais. Tá? E isso aqui vai dar π. O resultado dessa integral é π. Então aí, pessoal, agora eu posso resumir esses resultados, né? Para o valor médio da função seno de mx vezes seno de mx, tá? Seno de mx vezes seno de nx, tá? Então, o valor médio da função vai ser o seguinte, tá? O valor médio é 1 sobre b menos a, 1 sobre o período, né? Então é 1 sobre 2π, vezes a integral, nesse mesmo intervalo, né? De menos π até π, seno de mx vezes seno de nx dx, tá?
Então, isso aqui é, vamos lá, para m diferente de n, isso aqui vai dar zero, tá? Para m diferente de n. Isso aqui vai ser 1 meio quando m for igual a n e for diferente de zero, né? Que é esse último resultado que a gente calculou aqui em cima, tá? Que é esse resultado aqui, m igual a n diferente de zero, ele vai dar π, mas vejam, eu tenho que pegar o resultado da integral que é π e dividir por 2π, então por isso que deu 1 meio, tá? Depois, o último resultado dessa integral, o último caso, né, que eu tenho, é de novo zero quando m for igual a n e for igual a zero. Tá? Então, eu tenho essas três possibilidades. Sempre que m for diferente de n, tá? Que eu tiver um 2 aqui e um 1 aqui, por exemplo, essa integral dá zero. Se eles forem iguais, diferentes de zero, aí eu tenho o valor 1 meio. E se m for igual a n igual a zero, então isso aqui dá zero, tá? Mas lembrando, eu estou calculando o valor médio, tá? Então aí tem esse 1 sobre 2π. Se eu não estou calculando o valor médio, o resultado das integrais estão aqui, né? Por exemplo, esse aqui para m igual a n diferente de zero, o resultado da integral é π, tá? Esse seno ao quadrado. Muito bem, eu vou precisar de uma terceira integral, tá? Que agora é a integral do cosseno cosseno de mx vezes o cosseno de nx, tá? Parecido com essa integral aqui, né? Que eu acabei de calcular, só que agora envolvendo os cossenos, tá, pessoal? É uma conta tediosa de novo, que eu vou recomendar que vocês façam em detalhe, olhem nas notas de aula, tá? Acho que não tem sentido eu dar tantos detalhes aqui, senão fica bastante enfadonho. É simplesmente uma conta que se repete, tá? Você escreve tudo em termos exponenciais, calcula nos limites de integração e vê o que acontece, tá? Claro, se tiver dúvida, você pode sempre me perguntar. Então, eu vou colocar o resultado aqui, que é o resultado da terceira integral, que a gente está considerando, que é o valor médio da função cosseno de mx vezes cosseno de nx. Tá? Então, eu quero calcular, primeiro eu tenho que calcular essa integral, né? Essa integral de menos π até π de cosseno de mx cosseno de nx. Tá? Tem que calcular esta integral da mesma maneira que eu calculei no caso do seno de nx vezes seno de nx, e dividir o resultado por 2π para calcular o valor médio. Tá? E aí eu vou ter que considerar três casos. M diferente de n, m igual a n, só que diferente de zero, e m igual a n igual a zero. Tá? Os resultados são um pouco diferentes, né? Assim, vamos colocar aqui, tá? 1 sobre 2π vezes essa integral, tá? Deixa eu copiar ela aqui. Vezes essa integral, e eu vou ter três resultados, tá? 0 se m for diferente de n, 1 meio se m for igual a n diferente de zero, e aqui vai ter uma modificação, vai ser igual a 1 quando m igual a n igual a zero. Tá? É compreensível que seja isso, né, pessoal? Porque se m for igual a n igual a zero, eu vou ter aqui cosseno de zero vezes cosseno de zero. Cosseno de zero é 1. Então, aí eu tenho integral em dx. Tá? Integral em dx de menos π até π vai dar 2π. Cancela com esse 2π e aí fica o 1 aqui como resultado. Tá? Então, essa é a diferença que você encontra quando calcula o valor médio desse produto de cossenos. Tá? E aí, pessoal, com esses três resultados, o valor médio de cosseno vezes cosseno, tá? Com o valor médio aqui em cima de seno vezes seno, e com o valor médio de seno vezes cosseno, eu tenho agora condições de calcular os coeficientes de Fourier, tá? Que é o próximo passo, desse tópico. Tá? Então, aí a gente vai ser capaz de expressar o A0, vai ser capaz de expressar o AN, vai ser capaz de expressar o BN num certo intervalo, em termos da função que eu quero representar. Né? Então, eu vou conseguir encontrar a série de Fourier para uma dada função. Tá? Mas isso a gente faz na continuação da nossa discussão. Tá bom? Então, é isso aí. Até mais.